E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, então estamos chegando ao final de mais um ano, né? E geralmente quando a gente chega no fim de um ano, a gente fica pensando, né, o que já vai acontecer no ano que vem, né? E especialmente nesse caso aqui, depois de um ano tão importante, tão atribulado, né, que nem foi esse aqui, a gente pode ficar pensando o que vai ser do ano que vem, né? Então é para isso que eu vim falar esse vídeo, né? Como sempre, né, desde que eu abri o canal. Mas esse ano eu vou fazer um pouco diferente. Eu não vou falar simplesmente o que pode acontecer, né? Eu vou falar as coisas que eu acho que são mais prováveis, as coisas que podem ser mais importantes, né? De uma forma mais sucinta, porque a gente sempre tem muitas possibilidades do que pode acontecer, né? Especialmente falando de um futuro assim bem, de uma forma bem tentando prever o futuro. E então esse ano aqui eu vou trazer o que eu acho que é mais importante, mais relevante, que está mais plausível de acontecer a princípio. Tá? Claro que nunca a gente vai acertar tudo, porque a ideia não é acertar, a ideia é trazer possibilidades, né? Mas, por exemplo, no passado eu não previa a possibilidade desses golpes todos na África. Então, é só para vocês terem um pouco a noção aqui, né? Mas então, eu vou trazer de uma forma bem simples o que a gente pode ficar atento, o que pode acontecer no ano que vem, e provavelmente vai acontecer, né? Até porque, como vocês vão ver, não é muito diferente do que a gente já está vendo, né? Eu já falei alguns desses pontos nos últimos vídeos, né? Mas é mais para trazer um resumão, né? Nesse vídeo aqui, tá bom? Então vamos lá. Começando pela guerra da Ucrânia, né? Como eu falei em dois últimos vídeos, né? Em dois vídeos recentes, eu acredito que essa guerra já está tendo um direcionamento, né? E com certeza a gente pode ver, né, que já está começando a ter algum tipo de mudança, mas é muito provável, até por conta das eleições, tanto na Rússia quanto nos Estados Unidos, que ocorram grandes mudanças na guerra, né? Nem que seja na dinâmica ou em movimentações em si, né? Como, por exemplo, é bastante provável até que ocorra alguma grande operação por parte dos russos. Então, isso já vai apresentar uma mudança significativa, né, no conflito, né, que já está tendo uma pequena mudança, mas acho que pode ser uma coisa muito mais intensa, vamos dizer assim, tá? Então a primeira coisa já é isso aqui, né, da guerra da Ucrânia, né? Até por conta de que já estão começando a faltar mão de obra, né, ali para os ucranianos, já está começando a ficar complicado conseguir insumos, né, e equipamentos vindos do Ocidente, até porque o Ocidente já está ficando sem e a produção não está aumentando tanto quanto eles gostariam, né, quanto eles precisariam para conseguir fornecer para a Ucrânia. Então, isso tudo já influencia bastante, né? Mas se vocês quiserem saber mais, eu recomendo que vocês assistam os dois vídeos que eu falei sobre isso recentemente. Um outro ponto também bastante óbvio, né, lógico, para quem acompanha, né, também não vai fugir muito do que a gente fala aqui, é a questão ali no Oriente Médio, né, que na minha opinião, né, com o que eu estou vendo, eu acho que vai escalonar mais e vai ficar uma coisa mais intensa regionalmente falando, né? Pode ser que no contexto em si da guerra em Gaza isso até diminua, né? É possível, embora pode ser que não também, né? Mas eu acredito que isso não vai diminuir, assim, entre aspas, de nenhuma forma, no contexto regional ali, tá? Porque parece uma coisa muito determinada, especialmente pelo eixo da resistência, ou seja, o Irã e seus grupos próximos ali, né? E também os seus países que são mais aproximados, né? Como o Iraque, a Síria e, de certa forma, o Líbano, né? Então, eu acredito que é muito certo que isso vai acontecer, porque não é só contra Israel, mas sim contra a presença americana ali no Oriente Médio. Então, nesse ponto especificamente e especialmente, eu acho que isso vai intensificar ainda mais. Ainda mais porque, por conta da situação em Gaza, né, e principalmente depois dessa crise, né, que se instaurou ali no Mar Vermelho, os americanos estão se colocando muito mais presentes naquelas águas, né? Então, isso por si só também já contribui para que isso ocorra, né? Porque também é uma possibilidade maior de, assim, são mais alvos para serem atingidos por esses caras. Então, eu acredito que é muito possível que isso se intensifique ainda mais. Mas, na minha opinião, é muito mais ainda com relação à presença americana em solo,
tá? Embora eu acho que vai ser tipo com os americanos em total, e não só americanos, né? Ocidentais e israelenses ali. Mas eu acho que, por exemplo, eu acho que vão se intensificar os ataques às bases americanas ali, talvez ataquem diretamente navios americanos, especialmente dependendo das respostas, né, para cada ação. Então, eu acredito que vai se intensificar ainda mais isso aqui e pode levar a alguma coisa mais importante até, tá? Não sei, mais uma vez, é uma projeção de futuro, né? Não é uma certeza, nem uma previsão também, não é vidência, é a projeção de futuro, tá? Análise colocando o que pode acontecer no futuro, tá bom? Agora um ponto bastante importante que eu não falei tanto aqui, eu comentei em um vídeo ou outro, mas eu acho que é muito importante, né? Eu estou programando para falar sobre isso já, que eu acho que pode se abrir mais um terceiro fronte, né, contra o Ocidente, lá no Oriente, lá no Pacífico. Especialmente se tudo isso que está rolando no mundo for algo orquestrado realmente, né, pelos RIC, né, pelos líderes do mundo multipolar, vamos dizer assim. Ou seja, se for algo combinado entre Rússia, China e Irã, tá, e seus aliados menores também, né, como a Coreia do Norte, a Venezuela, alguns desses outros países, né, a Síria. Eu acredito que esse é mais o caso do que se for uma coisa só espontânea, né? Mas, de qualquer forma, eu acredito que possa ocorrer, né? Especialmente porque a gente já está vendo uma intensificação das tensões ali, né? E o pessoal, geralmente, quando pensa na China, só pensa em Taiwan, porque é só o que eles sabem também, né? O pessoal não acompanha muito, não sabe tanto, então acha que é só isso aí. Mas, já fazem alguns meses até que as tensões da China com seus vizinhos ali no Mar do Sul da China têm aumentado um pouco, mas mais diretamente com as Filipinas. E me parece, com tudo que eu vi, que é focado neles mesmo, assim, eles são o alvo, porque eles são uns dos vizinhos mais distantes até. Então, se fosse uma questão mesmo assim territorial ou de vizinhança, era muito mais provável acontecer alguma coisa, por exemplo, com o Vietnã, que é bem no sul, né, da China. Mas não, eles estão indo do outro lado ali do mar, para um dos mais distantes, que é as Filipinas, no caso, né? E, lembrando, as Filipinas são um dos principais parceiros também americanos ali na região, né? Claro que não tanto quanto o Japão, mas são muito importantes. Até porque também, uma coisa que pouca gente sabe, as Filipinas chegou a ser uma colônia americana, tá? Especialmente na época da Segunda Guerra ali, né? Antes de começar, as Filipinas eram um território dos Estados Unidos. Assim, era uma colônia mesmo, né? Que foi passada dos espanhóis para os americanos depois da guerra entre os dois países. Bom, é um assunto para outro caso, para um outro vídeo. Mas, então, me parece que pode ser algo programado mesmo, assim, algo direcionado para provocar algum tipo de contenda que possa pressionar ainda mais. Porque cada novo fronte que o Oriente cria é uma nova situação, um novo teatro que o Ocidente vai ter que enviar recursos, vai ter que prestar atenção, vai ter que mandar equipamento, armamento, tropas até para ficar ali perto, para ver o que está acontecendo. Então, é mais um esforço que eles têm que fazer. Então, é uma coisa que está bem pesada, porque com a Ucrânia e agora com Israel, isso está pesando demais para o Ocidente. Tá? Então, pode ser que seja mais um prego no caixão, vamos dizer assim, né, que eles queiram colocar para o Ocidente. Então, eu acredito que é bem possível que isso ocorra, tá? Eu já estou vendo isso aí, tá? Pode ser que não dê nada, como sempre, mas eu acredito que possa ocorrer alguma coisa aí. E se não for esse caso da China, pode ser que seja alguma coisa, por exemplo, da Coreia do Norte com a Coreia do Sul. Eu acho isso menos provável, pelo menos algo que seja tão intenso a esse ponto, né, de causar esse ponto que eu falei ali para o Ocidente. Mas pode ser que crie ali já uma tensão, né? E pode ser que aconteça os dois também, não é impossível que isso ocorra. Mas eu acho que o mais plausível de acontecer é a China causar alguma encrenca com as Filipinas para drenar recursos americanos para lá, tá? Porque indo para lá é menos indo para a Ucrânia e é menos indo para Israel. Por sua vez, cada um desses vai puxando mais de um do outro, né? De forma que os Estados Unidos não vai conseguir, os Estados Unidos e o Ocidente, né, como todo, com a Europa,
não vão conseguir dar conta de tudo. Então, algum deles vai se dar bem, né? Mas vocês já entenderam, eu acho, né? Já expliquei bastante vezes sobre isso aqui, né? O próximo ponto agora é muito importante mesmo, e tem impacto direto nas nossas vidas aqui e no mundo inteiro, tá? E infelizmente eu fiz 2 vídeos falando sobre isso, que foram bem no momento que, se eu não me engano, foi quando começou a guerra de Israel, né, na faixa de Gaza, e ninguém viu quase, né? Foram 2 vídeos que tiveram bem poucas visualizações porque não foram assuntos do momento, né? Eu, infelizmente, me dei mal nessa, né? Porque já estavam programados esses vídeos que eu estava ocupado, então não deu para alterar o vídeo e ninguém quis saber do que eu estava falando, né? Mas então o que que é? Não sou só eu que estou falando, tá? Eu trabalho com a parte mais financeira, né? Eu trabalho no setor financeiro e vários economistas, várias pessoas ligadas a essa parte mais econômica estão preocupados, estão falando, né? Também de que é muito provável que a gente possa estar passando por alguma crise mais intensa financeiramente, né? Especialmente os Estados Unidos. É que os Estados Unidos se agravando acaba atrapalhando todo o resto do mundo, né? Claro que alguns mais, outros menos, mas de qualquer forma impacta bastante. E isso é muito provável de acontecer por vários indicadores. Não é por questão de torcida, porque por causa dos Estados Unidos. Não, e também não é porque por causa do fentanil, essas coisas só, tá? Essa parte social é importante, tem muito a ver até, porque tudo é envolvido, mas por indicativos financeiros mesmo. Isso já demonstra que eles podem muito bem estar se encaminhando para uma crise. Aí, até resumindo aqui, eu acho que eu falei nos vídeos lá, vai ter gente que vai falar, pô, mas eles estão indo bem nisso, estão criando mais emprego, o PIB está aumentando aqui, não sei o que. Sim, é verdade. Só que se você pegar o conjunto da obra inteiro, esse que é importante, é como se eles estivessem acelerando para uma batida na parede. Eles estão tipo, acelerando em direção à parede. Então, esse é um ponto bem complicado, né? E isso vai afetar o mundo inteiro se acontecer mesmo. Tá? Não é nem em si, eu acho, é mais como que vai acontecer. Se for de uma forma mais atenuada, ainda beleza, mas se for de uma forma mais intensa, fica complicado. E aí volta para o último ponto. Cada novo conflito, cada novo problema que aparece no mundo, piora ainda mais essa situação. Por quê? Tem que ir mais recursos americanos e ocidentais, no caso, depois também, né? Para cada problema. E só para vocês terem uma noção, eu acabei de ver antes de começar esse vídeo que o Biden, deixa eu até pegar aqui para não falar, para pegar exato aqui o número, deixa eu só achar de novo. O Biden decretou que para o ano que vem vai ser o gasto, né, com a defesa vai ser um nível recorde. Vai ser quase $1 trilhão, vai ser 886 bilhões de dólares para o Pentágono. Então é muita grana. É muita grana. E é muita grana que está deixando de ir para outras coisas importantes no país, né? Então percebo que cada ponto vai aumentando o gasto militar. E quando vai para o gasto militar, deixa de ir para outras áreas. Então, embora seja saudável, né, tudo tem que ser equilibrado, né? Por exemplo, aqui para o Brasil a gente tem que investir um pouco mais em defesa. Aí você fala, pô, mas vai em defesa, vai menos para os outros. Que nem eu estou falando para os Estados Unidos. Só que no caso dos Estados Unidos é muito mais do que deveria ser, né? Fora, bom, vários problemas, eu até falei sobre isso aqui já. Também recomendo para quem quiser saber mais, assistir os vídeos mais antigos que eu falei sobre isso. Mas então, os Estados Unidos estão entrando num buraco. E pode ser que eles queiram levar o resto do mundo junto também. Então é muito importante a gente ficar atento quanto a isso aqui, porque a gente pode estar encaminhando para uma crise econômica global. Tá? Felizmente, no caso do Brasil, a gente pode ter uma saída e pode ser até uma parte da resposta para esse problema. Tá? Mas não vou estender um pouco mais nisso aqui, tá bom? E agora, com relação a tudo isso que eu falei nesse último ponto, eu vou trazer mais 2 pontos que, embora sejam menos prováveis, ainda são muito possíveis, tá? Até esse ponto que eu vou comentar agora, ele é bastante provável também, né? Mas é um pouco menos, eu não diria menos importante, mas menos relevante para o resto do mundo, né? Como um todo, alguma coisa direta. Mas eu acredito muito fortemente que, até com o que a gente já vai vendo, que já está rolando uma coisa ou outra, né, que vai acontecer alguns distúrbios, né, alguns problemas mais sérios, né, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, justamente por conta dessas coisas que eu acabei de falar. Né. Essa crise econômica já está cobrando um preço altíssimo dos
europeus e americanos, né, especialmente os europeus, né, muito com relação aos problemas vindos da Ucrânia, né, das medidas que os europeus, né, dos países europeus tiveram com relação à guerra da Ucrânia, e isso está cobrando o preço da população. A população está se sentindo bastante prejudicada, está ficando realmente muito complicado para eles, né? Ninguém aqui fica falando, aqui na mídia, né, que a gente tem aqui, né, na TV, nos jornais, na mídia mainstream, né? Ninguém fala, mas a economia europeia, especialmente a inglesa, a alemã, está sofrendo muito, muito mesmo. A francesa também está, a italiana, né? A espanhola até que está indo um pouco menos, está indo um pouquinho melhor, né? Mas, no geral, eles estão se ferrando muito economicamente, né? E de várias formas, né? Socialmente também e tal. E nos Estados Unidos também não é tão diferente. Também não foi tão divulgado aqui, mas tiveram várias greves de sindicatos industriais lá nos Estados Unidos, por uma série de fatores. Tá aquele caos generalizado de sempre, que como a gente já fala há vários anos aqui. Então, crise de drogas, pô, sem teto, tudo aquilo lá que a gente já sabe, né? Tá realmente muito complicado. E nesse caso, se abrindo mais um novo front, tendo aquela pressão em cima, pô, a situação econômica como um todo mesmo degringolando, pô, a população explode. E aí que acontecem grandes manifestações, grandes coisas, né? Então pode ser que aconteça, né, algo nesse sentido nesses países todos, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos ainda tem um fator muito importante, que é a eleição. E dependendo de como rolar essa eleição, pode ser que aconteça algo grave mesmo, tá? Como eu já falei em outros vídeos também, eu não descarto a hipótese de começar uma guerra civil nos Estados Unidos. Claro que isso é um cenário bem extremo, mas ele não é improvável. Esse que é o complicado, não é improvável. Inclusive, é até interessante uma coisa, né? Que pelos filmes e por jogos também, né? A gente consegue ver um pouco como que tá alguns... Como posso dizer? Como que tá a ideia do público, né? E também, de certa forma, eles vão preparando um pouco a cabeça das pessoas para alguns cenários. E o que há alguns anos atrás era impensável, pô, guerra civil nos Estados Unidos, o pessoal te xingava, né? E hoje em dia é uma coisa muito plausível assim no dia a dia das pessoas. Elas sentem isso como uma possibilidade. E não sou eu que estou falando. Se você procurar o que os americanos têm falado sobre isso, eles estão falando muito. E falam, meu, é muito provável. Inclusive, eu sei que já estão fazendo um filme sobre isso, né? Inclusive, acho que, se eu não me engano, vai ter a participação do Wagner Moura, até. Então, assim, eles estão fazendo um filme sobre uma guerra civil nos Estados Unidos, né? Já preparando a cabeça da população. Porque é muito possível que aconteça. Tá? A gente pode ver o que aconteceu na última eleição depois que o Biden ganhou. Já invadiram o Capitólio, que foi uma coisa impensável. Né? Que só teve alguma coisa parecida em 1812, quando os canadenses invadiram os Estados Unidos, né? E queimaram a Casa Branca, né? Coisa desse tipo. Então, assim, foi uma coisa muito forte. Então, dependendo do que acontecer, pode ser que aconteça a mesma coisa. Lembra que todos aqueles negócios que tiveram também nesse contexto aí, naquele momento, daqueles black blocs, mentira, era o Black Lives Matter, né? Esses negócios todos. Pô, se criaram regiões quase autônomas dentro de algumas cidades, desses caras. Então, se já teve isso, eu acho que só pode piorar. Então, esse é um cenário bastante nebuloso e problemático que pode acontecer, né? E ainda nessa pegada, também tem mais um ponto, né, que eu acho que é bem ali, a gente já viu esse ano também, né, eu vou falar de uma forma simples, mas vou tentar resumir uma coisa, mas que eu acho que é relevante colocar ainda. Nos últimos 2 anos, basicamente, eu tenho tido a impressão de que, com relação a tudo isso que está acontecendo, né, essa queda do Ocidente, de certa forma, né, de algumas formas, a ascensão dessa possibilidade, né, desse mundo multipolar, né, especialmente liderado pela China, pela Rússia, né, isso bastante forte na questão do soft power também, né, isso tem mexido muito com a mentalidade de muitos povos pelo mundo todo, tá? E enquanto aqui no Brasil a gente ainda é muito atrelado ao que vem do Ocidente, né, muito da mídia americana, né, de soft power americano e europeu bastante, né, em outras partes do mundo isso não é tão forte. Então, eu vou tentar resumir de novo, né? Mais uma vez falando, até porque é pra mim mesmo, tá, gente?
alguns povos, especialmente falando os africanos aqui, estão sentindo que assim é hora de um despertar, vamos dizer assim. É como se fosse uma nova primavera dos povos, global, que eu estou percebendo. De certa forma, tá, gente? É um momento de possibilidade de uma liberdade. Eu estou falando de uma forma mais lúdica, né? Uma possibilidade de uma liberdade, finalmente, para esses povos. Porque, como eu já falei também em outros vídeos, lá na África, a situação que ainda é presente em vários países é de um colonialismo ainda, né? Os países ainda são subservientes a suas ex-metrópoles, né? As potências europeias ali. E agora estão surgindo a possibilidade de uma verdadeira independência. É claro que de algumas vezes é uma forma mais bruta, mais abrupta também, e de outras formas uma forma mais amena. Mas está rolando. Tanto que estão acontecendo vários golpes de Estado, colocando novas estruturas estatais nesses países. Né? Como a gente já falou em vários vídeos aqui e tal, lá no Gabão, foi o mais recente, né, se não me engano. No Níger teve todo aquele problema, quase começou uma guerra regional, né? Ou a princípio. Então, justamente com esse sentido, de tirar aquela estrutura ainda que estava bastante enraizada, né, de vassalagem mesmo aos europeus, né? Claro que não por culpa deles, foi a estrutura que se montou mesmo. Isso por boa parte dos europeus. Claro, eles não queriam perder o controle, né? Acesso a recursos de forma barata, várias coisas nesse sentido, né? Então, eles colocaram dessa forma. Agora os africanos estão conseguindo encontrar uma forma pela força, mas é uma forma de se libertarem dessas amarras. Eu estou mais uma vez falando que eu estou falando de forma lúdica. Mas, de qualquer forma, isso é muito forte. Os países estão tendo um direcionamento diferente agora, que antigamente não tinha alternativa ao Ocidente. E agora, pelo menos na retórica, né, a China e a Rússia, e esse bloco todo, né, está se mostrando como uma alternativa. E esses países estão, esses povos, né, no caso, estão se entendendo que agora faz sentido ir para esse lado. Então, eu acredito que, com base em tudo isso que eu estou falando, é bastante provável que a gente veja mais países, especialmente africanos, né, mas talvez em outro lugar também, acontecendo golpes de Estado, toda essa alternação de poder, né, mudando mesmo o país como um todo. Né. Eu acho que é bastante provável que isso ocorra, tá? Mas mais especialmente na África mesmo. Então, eu tentei falar da forma mais resumida possível, mais simples possível, né? Pegando bastante apanhado de tudo que eu estou vendo, tudo que eu estou estudando, né? E trazendo para vocês o que a gente pode ver mais provavelmente, né, no ano que vem. É claro que tem algumas coisas que eu deixei de falar aqui, porque também senão fica um vídeo gigantesco, e porque tem coisas que nem no último ano que eu falei que não se concretizaram. Por quê? Porque elas estão ali, né, esquentando, mas ainda não chegaram no ponto, né? Então, por exemplo, aquela questão da disputa entre a Turquia e a Grécia, que deu uma bela adormecida. Será que é porque passou a eleição? Não sei. Mas a questão ali no Kosovo com a Sérvia, né, tem várias questões que estão presentes, que elas estão num stand-by, né? Então elas podem acontecer e podem também não acontecer, como foi esse caso, como foi esse ano, né? Mas então eu deixei de falar dessas aí por conta disso. Eu estou falando mais as que eu acho que é mais relevante mesmo, tá bom? Então é isso, né? Eu espero que esse vídeo não tenha sido diferente dos outros, né? Que eu possa ter conseguido contribuir de alguma forma, trazendo algumas informações, mesmo que de uma forma mais simples e mais resumida, né? Mas que vocês possam criar suas conclusões, né? Que vocês possam elaborar seu raciocínio e que se vocês se interessarem, né? Que vocês possam procurar mais a fundo, porque eu sempre recomendo aqui, né? Que vocês não fiquem só no que eu falar. Porque geralmente eu tento falar mais resumidamente mesmo que eu fale bastante. Mas tem muita coisa por aí, né? Especialmente você sabendo onde procurar, né? Então, não fiquem só com isso aqui, né? Isso aqui é só para dar um direcionamento. Ó, pode acontecer isso, isso, isso. Mas se vocês quiserem saber mais, eu recomendo que vocês se aprofundem, né? Então, agradeço, né, todo mundo que acompanhou bastante esse canal aqui esse ano, né? Momentos de alta, de baixa. Agradeço muito a todo mundo que ficou realmente praticamente todo o vídeo aqui junto, né? Agradeço aos novos inscritos que vieram esse ano também, né? Todo apoio de forma geral. Fico muito feliz de poder ajudar vocês, contribuir, né, um pouquinho que seja, né, com informação de qualidade, né, com coisas sensatas e reais, né, factuais.
E espero que o próximo ano seja muito bom para todos nós, né? Então, espero vocês ano que vem. Então, até mais, pessoal.